Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver o par composto, o par Cycli, o casamento perfeito dos transistores NPN e PNP. Nesse tutorial eu vou falar sobre o par composto por um transistor NPN e outro PNP, muito popular entre os robistas. Vamos lá? O par composto possui dois transistores de polaridades opostas, NPN e PNP, conectados entre si para fornecer o máximo ganho de corrente e potência possível. O arranjo é diferente do par Darlington, então, circuitos usando realimentação positiva se tornam possíveis. Você pode construir uma ampla gama de projetos usando essa combinação simples, de amplificadores de áudio a sensores de luz e geradores de pulso, muitas vezes tendo o mérito de usar poucos componentes. O par composto destaca muitos aspectos técnicos interessantes do comportamento dos transistores, especialmente porque os transistores operam no modo de emissor comum. O primeiro transistor com uma corrente muito baixa e o segundo com uma corrente alta. O circuito básico é mostrado na figura, um par composto de transistores NPN e PNP. A pequena corrente que flui através da junção base-emissor de Q1 é amplificada e faz com que uma corrente maior flua através do seu coletor, que então entra na junção base-emissor de Q2. Isso resulta em um ganho de corrente ainda maior. O resultado são duas rodadas de amplificação de corrente. Primeira corrente de entrada é multiplicada pelo HFE, ganho de corrente, de Q1, e em segundo lugar pelo HFE de Q2. Para valores típicos de HFE de cerca de 300, o ganho total de corrente é impressionante. Fica ao redor de 90.000, 300 vezes 300. Você também pode inverter os transistores, como na figura. A configuração um pouco modificada da figura pode ser útil ao usar transistor de potência PNP que tem um HFE muito baixo. O primeiro transistor com HFE alto e o segundo com HFE baixo combinados resulta numa configuração de alto ganho, que pode ser usada para substituir a configuração Darlington. Essa configuração é chamada de par Cycli. Uma tensão presente na entrada é copiada para a saída com um valor cerca de 0,7 volts menor, com uma corrente de entrada bem pequenininha e com uma grande corrente na carga. A grande vantagem desse circuito é o altíssimo ganho de corrente. Veja o interessante circuito da figura que aproveita essa característica. Nesse circuito, o LED funciona como um sensor de luz. Isso mesmo, o LED é usado ao contrário, tanto na ligação como na função. Essa eletrônica tem cada uma que parecem duas. Quando a luz incide no LED, a corrente de fuga do LED aumenta, disparando o circuito. O ganho é tão alto que no final o LED 2 acende. Pelo menos eu espero. A pergunta é: o alto ganho de corrente disponível do par composto pode ser usado para gerar um alto ganho de tensão que permita construir um amplificador de áudio? Sim! Veja o circuito da figura. Mas não é fácil. O problema é a alta impedância de entrada do primeiro transistor, que decorre do fato de estar operando com uma corrente muito baixa. Uma alta impedância de entrada significa que você tem que variar muito a tensão de entrada para que a corrente varie só um pouquinho. A solução é acrescentar a resistência R5 para aumentar a corrente que flui através de Q1. Sem a resistência R5, o ganho ficaria ao redor de 100. Com a resistência, o ganho aumenta para 700 ou mais. Para polarizar, é necessário pensar nesse circuito como um seguidor de tensão. Os diodos D1 e D2 em série fornecem 1,4 volts na base de Q1. Isso resulta em 0,7 volts aparecendo no emissor de Q1. A corrente em R1 de 1 kΩ é de 0,7 mA, 0,7 volts dividido por 1K.
No entanto, a maior parte da corrente que causa o aparecimento desses 0,7 volts em R1 é, na verdade, fornecida por Q2 via R4. A tensão em R4 é 4,7K vezes 0,7 mA, igual a 3,29 volts aproximadamente, o que polariza corretamente o circuito. Lembre-se, a tensão no coletor do transistor amplificador classe A deverá ser aproximadamente metade da tensão da alimentação. O capacitor C1 é usado para evitar a realimentação negativa em AC, o que reduziria drasticamente o ganho do circuito. Lembre-se que em AC o capacitor é um curto-circuito e o sinal de saída é aterrado. Note que R6 é necessário para evitar o pico de corrente em C1 quando o circuito é ligado. Essa corrente flui através de Q1 e da junção de emissor-base de Q2. Esse pico de corrente de carga pode danificar os dois transistores. Lembre-se de que o capacitor descarregado é um curto-circuito. Viu como a eletrônica vai se encaixando? Viu que interessante esse pré-amplificador? Funciona, mas está cheio de segredinhos. Como a tensão de saída do par composto aumenta quando a entrada aumenta, estão em fase, existe a possibilidade de usar a realimentação positiva. Um exemplo bem simples é a porta Schmitt-Trigger mostrada na figura. Quando a tensão na entrada excede um limite de cerca de 0,6 volts, Q1 começa a conduzir. O transistor Q2 amplifica ainda mais essa corrente que aparece no coletor e flui para a resistência R2. A tensão em R2 aumenta e é realimentada para a entrada via R3. Isso faz com que o transistor Q1 conduza ainda mais fortemente, resultando em um disparo de condução e a tensão na saída vai para o nível alto rapidamente. Para reverter o processo, a tensão de entrada deverá cair para cerca de 0,2 volts, o que faz com que o sistema se desligue. A tensão da saída vai para o nível baixo. Esse circuito é tolerante a grandes oscilações de tensões de entrada porque R1 é bastante grande em valor. Por isso, esse circuito é usado para pegar sinais de circuitos ruidosos. O diodo D1 evita uma ruptura da junção base-emissor de Q1 quando este for inversamente polarizado e a tensão de entrada ficar muito negativa. E isso é tudo sobre o Schmitt-Trigger. Você viu neste tutorial um exemplo de casamento bem-sucedido. O par composto por um transistor NPN e outro PNP, às vezes chamado de par Sinclair. E ainda viu alguns exemplos de aplicações dessa configuração. Espero que você ache esse artigo útil e faça muitas experiências por conta própria. Eu vou fazer mais algumas e mostrar nos próximos tutoriais, é claro. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!